Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, iremos falar sobre a água, que é um dos fatores abióticos da natureza. Então, para relembrarmos a organização do estudo da ecologia, temos que lembrar que a ecologia estuda a natureza. E a natureza ela pode ser subdividida em duas partes. Uma que vamos chamar de fatores bióticos, que é aquele que envolve a parte viva da natureza, ou seja, os seres vivos. E também podemos chamar essa parte biótica de biocenose. E, por outro lado, a natureza também é formada pela parte abiótica, ou seja, a parte não viva da natureza, a parte física, também chamada de biótopo. Então, dentro da biocenose ou dos fatores bióticos, que são os seres vivos, nós vamos ter basicamente os 5 reinos da natureza e os vírus que estão em estudo e classificação. Apenas lembrando que o reino Monera ele é representado pelas bactérias, o reino protista pelos protozoários e algas, o reino fungi pelos fungos, o reino vegetal pelas plantas e o reino animal pelos animais, incluindo a nossa espécie. Enquanto que os fatores abióticos, ou seja, a parte física do planeta, também chamada de biótopo, é representada pela água, o ar, solo, rocha, luminosidade, clima, pH, nutrientes, enfim, toda a parte física que dá condições para que a parte viva possa viver no planeta. Então, desta forma, nós temos a natureza completa, com a parte viva e a parte física. A parte física não é viva, mas dá condições para que os seres vivos possam viver na natureza. Então vamos voltar agora a falar de um dos elementos abióticos da natureza, que é a água. Então vamos falar sobre a hidrosfera atual do nosso planeta Terra. Quando falamos de hidrosfera, nós estamos falando de todo tipo e qualidades de água encontrado no nosso planeta. Então são exemplos da hidrosfera: os oceanos, mares, rios, lagos, as águas subterrâneas, geleiras e o próprio vapor de água da atmosfera. Então, a hidrosfera é a camada de água da superfície terrestre que inclui desde rios, lagos e oceanos até lençóis de águas subterrâneas, ou os lençóis freáticos, geleiras e o vapor de água da atmosfera. É uma camada descontínua que engloba a água em todo o seu estado físico, líquido, sólido e vapor. Então, de forma geral, vamos dar uma olhadinha sobre a distribuição da água pelo planeta Terra. Cerca de 97% da água encontrada no nosso planeta, ela se encontra na forma salgada, formando nossos mares e oceanos. E apenas 3% desta água do planeta se encontra na forma doce, sendo que desses 3%, 2 se encontra na forma de gelo, nos polos árticos e antárticos, principalmente, e 1% como água corrente, né, água dos rios, lagos e represas, né, ou seja, a água que nós podemos efetivamente tomar. Então, não devemos sempre lembrar que a água ela é essencial à vida de todos os seres vivos da Terra. Ela é importante desde a formação de ambiente aquático até mesmo para o ser vivo no seu interior.
Então vamos primeiro dar uma olhadinha sobre o meio aquático. A água ela vai formar os rios, lagos, mares e oceanos e geleiras. E essa formação desses habitats, desses ambientes marinhos, né, ou ambientes aquáticos, vão proporcionar a vida nesses ambientes. Então, água basicamente é sinônimo de vida. E cerca de 71% da Terra, do nosso planeta Terra, é coberta por água em estado líquido. Do total desse volume, 97% aproximadamente está nos oceanos em estado líquido. Então, como vimos, a água, 97% da água que existe no planeta, ela é do tipo salgada. Mas a água em estado líquido também aparece nos rios, nos lagos e nas represas, infiltrada nos espaços do solo e das rochas, nas nuvens e nos seres vivos. Neste caso, ela apresenta uma concentração de sais geralmente inferior à água do mar. É chamada de água doce e corresponde a apenas cerca de 2% de água do planeta. Cerca de 2% da água doce do planeta é encontrado em estado sólido, formando grandes massas de gelo nas regiões próximas dos polos e no topo de montanhas muito elevadas. As águas subterrâneas correspondem a 1% da água doce. O restante está disponível em rios e lagos. Então, mais uma vez, nós temos a distribuição da água pelo planeta, sendo que 97% desta água encontra-se na forma salgada, ou seja, não potável para nós. E apenas 3% desta água se encontra, na teoria, como potável, ou seja, consumível para o ser humano. Porém, 2% desses 3% da água potável está na forma de geleira e apenas 1% está de fácil acesso, ou teoricamente de fácil acesso para o nosso consumo. Esta é uma das justificativas para a importância da preservação da água. Então, nesta imagem, podemos ver novamente que dos 100% de água do nosso planeta, 97% se encontra na forma de água salgada, imprópria para o nosso consumo interno, ou seja, não potável. E 2% na forma de geleiras, né? E 1% na forma de água doce, que seria potável para nós. Mas vamos lá, o que é a água afinal? A água ela é uma substância formada por moléculas que apresentam 3 átomos. Então a água ela é formada por moléculas, onde cada molécula de água apresenta 3 átomos, sendo que desses 3 átomos, 2 são átomos de hidrogênio e 1 é um átomo de oxigênio. E, portanto, é representado pela fórmula química H2O. 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Então, aqui está representado uma molécula de água. 1 oxigênio, 2 hidrogênios. De forma geral, as moléculas de água se unem umas com as outras através da ligação química. Então eu tenho o oxigênio, que ele é negativo, e os hidrogênios se apresentam na forma positiva. O hidrogênio, que é positivo, se liga com o oxigênio, que é negativo, formando uma ligação química. Um outro hidrogênio se liga a outro oxigênio, formando outra ligação química. E desta forma, as moléculas de água são atraídas umas com as outras. Apenas para nós lembrarmos, que falamos de molécula e átomo, então os átomos nada mais são do que cada elemento químico da tabela periódica. E cada elemento químico da tabela periódica, ele é formado por uma estrutura que vai apresentar elétrons, prótons e nêutrons. Então, qualquer átomo da tabela periódica, ele vai apresentar
o seu núcleo, que vai apresentar prótons e nêutrons, o prótons sendo uma carga positiva e o nêutrons uma carga neutra. E em volta do núcleo, né, ou seja, orbitando em volta do núcleo, nós vamos ter os elétrons, que são de carga negativa. Dependendo da quantidade de elétrons, dependendo da quantidade de prótons e dependendo da quantidade de nêutrons, nós vamos ter os diferentes elementos químicos da tabela periódica. Então, basicamente, todos os elementos químicos são formados por elétrons, prótons e nêutrons. O que vai diferenciá-los é exatamente a quantidade de cada uma subunidade do átomo. Então, os elétrons, prótons e nêutrons é a subunidade que vai formar os átomos. E toda a matéria, ou seja, o que é matéria para nós em biologia ou química ou nas ciências, é tudo aquilo que tem peso, né, ou seja, que pode ser mensurado, tem peso e tamanho, tem volume. Então, o que tiver massa e volume, nós chamamos de matéria. Então, tudo que nós podemos medir no universo, nós chamamos de matéria. E toda a matéria é formada por partículas muito pequenas, que nós chamamos de átomos. E todo átomo ele é subdividido em elétrons de carga negativa, prótons de carga positiva e nêutrons que não apresentam uma carga elétrica. Voltando para a água, então quando eu tenho a molécula de H2O, que é a molécula da água, uma se unindo à outra, eu vou formar a matéria, a substância água, que vai ser definida como a matéria água. Então esta matéria água nada mais é do que um conjunto de moléculas que vai formar a água, um conjunto de H2O, H2O, H2O. E assim se dá a matéria ou substância água. Esta água, ela pode apresentar diferentes estados físicos, ou se apresenta na natureza de diferentes formas. A água encontra-se sempre em um desses estados físicos: líquido, sólido ou gasoso. O que vem a ser água no estado líquido? É encontrada em mares, oceanos, lagos, rios, fontes e nos seres vivos. A água que bebemos é obtida através dos rios, poços ou fontes, chamada de água doce, que vem dos lençóis freáticos ou subterrâneos. A maior parte do corpo dos animais é formada por água. Por exemplo, no homem, a água corresponde a 70% do seu peso. Nas frutas, a quantidade de água também é grande. E aqui está uma representação do estado físico da água na forma líquida. É a água que nós usamos para beber, tomar banho, enfim, a água no estado que nós encontramos ambiente. Um outro estado que pode se apresentar a água é o chamado estado sólido, que é representado principalmente, pelo fácil acesso, que são o gelo. Na natureza, encontramos em diversas formas, como neve, granizo, geada, os icebergs. Então a água, quando está com uma forma própria, as moléculas estão bem unidas entre si, elas vão chamar de estado sólido. E nós temos também a água no estado gasoso. É encontrado na forma de vapor de água que existe no ar, que forma-se através da evaporação da água dos mares, rios e lagos, na transpiração e respiração dos animais e vegetais. Também existe vapor de água. A água evaporada se condensa, transformando-se em pequenas gotas. Estas gotas juntas formam as nuvens. Então, ou seja, o estado gasoso é a água que está na atmosfera, é o vapor de água. Então podemos aqui ver nesse esquema os três estados físicos da água. A água no estado sólido, que se encontram próximas uma das outras, e no estado gasoso, onde não há uma forma definida e as moléculas estão bem longe uma das outras. Geralmente, a partir de menos 0 graus Celsius,
a água vai se encontrar na forma sólida. De 0 a 100 graus Celsius, a água vai estar no estado líquido. E no estado gasoso, acima de 100 graus Celsius. Nesse esquema abaixo, podemos ver como vai ser a configuração das moléculas. No estado sólido, as moléculas se encontram unidas umas com as outras de forma organizada. Quando falamos de água na forma líquida, essas moléculas se encontram próximas uma das outras, porém não de forma organizada, né? E na forma gasosa, essas moléculas de água estão dispersas, bem afastadas uma das outras. Continuando falando sobre a água, vamos falar sobre as mudanças de estados físicos da água. Sim, a água pode passar de um estado físico para outro estado físico. Basicamente, o responsável principal vai ser a temperatura, que no nosso caso aqui falamos em graus Celsius. As passagens entre os três estados físicos, nós chamamos dos estados físicos sólido, líquido e gasoso, tem o nome de mudanças de estado físico. Então, neste quadrinho, está basicamente representado as principais mudanças de estado físico. E quais são essas mudanças? Vamos partir do sólido. Se eu tenho uma água no estado sólido, quando esta água, pelo aquecimento, se transforma em água líquida, nós chamamos de fusão. Quando da água líquida ela passa para o estado gasoso, vapor de água, nós chamamos de vaporização. Quando do estado gasoso esta água passa para o estado líquido, como por exemplo a chuva, o vapor de água virou chuva e caiu na forma de chuva, nós chamamos de condensação ou liquefação. E no estado líquido para o estado sólido, nós chamamos a passagem de solidificação. Quando a passagem do sólido vai direto para o gasoso, nós chamamos a passagem de sublimação. Ela passa pelo estado sólido para o gasoso sem virar água líquida antes. E do gasoso para o sólido, nós chamamos de ressublimação. Então vamos olhar rapidamente cada situação de forma específica. Fusão. Passagem provocada por um aquecimento do estado sólido para o estado líquido. O aquecimento provoca a elevação da temperatura da substância até o seu ponto de fusão, onde começa então a derreter. E esse ponto de fusão geralmente é o 0 graus Celsius. Então eu tenho o gelo. Quando esse gelo se derrete, virando uma água líquida, nós chamamos a passagem de fusão. Uma outra mudança que tem é a solidificação. Passagem do estado líquido para o estado sólido, através do arrefecimento, ou resfriamento. Então, do líquido, eu ponho a água no freezer e espero congelar, nós chamamos essa passagem de solidificação. Água líquida, eu vou pôr no freezer e vai fazer uma água, entre aspas, dura, congelada. Vou chamar de solidificação, vou fazer a água ficar sólida. Vaporização. Passagem do estado líquido para o estado gasoso por aquecimento. Uma outra fase na mudança dos estados físicos da água é sobre a vaporização. A vaporização nada mais é do que a passagem do estado líquido para o estado gasoso, vapor de água, por aquecimento. Se for realizada lentamente, chama-se evaporação. Se for realizada com aquecimento rápido, chama-se ebulição. E muito rápido, calefação. Então essa passagem da fase líquida para a fase gasosa, chamada de vaporização, ela pode ocorrer de três formas. Se for natural, ou seja, de forma lenta, nós vamos falar que é uma vaporização do tipo evaporação, que é como se fosse uma roupa pendurada no varal. Se essa vaporização
ela for auxiliada por uma panela no fogo, por exemplo, chamamos de ebulição. E se você imaginar uma chapa de um cozinheiro que está muito, muito quente e mal a gota cai e faz até aquele barulho característico, né? Nós chamamos de calefação, que é uma passagem muito rápida do meio líquido para o meio gasoso. Uma outra forma de mudança é a chamada condensação ou liquefação. O que vem a ser isto? É a passagem do estado gasoso para o estado líquido, devido a um arrefecimento, ou seja, um resfriamento, uma diminuição da temperatura. Então, se eu tenho vapor de água e ele se liquefaz ou se condensa, vai voltar a formar a água líquida. Um exemplo disso são as nossas nuvens quando formam a chuva, né? As gotículas de chuva. Então, o vapor de água, quando se condensa e se precipita, precipitação seria a chuva, né? Cai. Então, o vapor de água ele se condensa, se liquefaz, formando as gotículas de água. Quando a nuvem fica muito pesada, as gotículas caem, se precipitam e nós chamamos de chuva. E como nós vimos, outra mudança de estado físico da água, ou da matéria como um todo, seria sublimação e ressublimação. O que vem a ser isto? É a passagem direta de uma substância do estado sólido para o estado gasoso, por aquecimento, ou do estado gasoso para o estado sólido por arrefecimento, resfriamento. Então, se eu tenho a matéria sólida, a água como forma de gelo, por exemplo, e passo diretamente para o estado de vapor de água, nós chamamos de sublimação. E se eu tenho vapor de água já passando diretamente para a forma sólida, nós chamamos de ressublimação. Quando a passagem de um para o outro, ele pula a parte de líquido. Então nós temos sublimação, gelo passando direto para vapor de água. Vapor de água passando direto para gelo, sem passar pela fase líquida. E assim, como nós já vimos, damos as fases das mudanças de estado físico. Fusão, vaporização, liquefação ou condensação, solidificação. Se eu passar diretamente do sólido para o gasoso, nós chamamos de sublimação. Do gasoso diretamente para o sólido, chamamos de ressublimação. Vamos agora falar sobre os tipos ou qualidades de água que podemos encontrar na natureza. Antes, uma breve introdução. A vida humana, assim como a de todos os seres vivos, depende da água. Mas a nossa dependência da água vai além das necessidades biológicas. Precisamos dela para limpar as nossas casas, lavar as nossas roupas e o nosso corpo. E mais, para limpar máquinas e equipamentos, irrigar plantações, dissolver produtos químicos, criar novas substâncias, gerar energia. É aí que está o perigo. A atividade humana, muitas vezes, compromete a qualidade da água. Casas e indústrias podem despejar em rios e mares substâncias que prejudicam a nossa saúde. Por isso, escolher bem a água que bebemos e proteger rios, lagos e mares são cuidados essenciais à vida do nosso planeta. Um dos tipos ou qualidade de água é a chamada água potável. A água potável é aquela popularmente chamada de água pura. Para ser bebida por nós, a água deve ser incolor, sem cor, insípida, sem sabor e inodora, sem cheiro. Ela deve estar livre de materiais tóxicos e de micro-organismos, como bactérias, protozoários e qualquer outro micro-organismo, ser vivo, que são prejudiciais, mas deve conter sais minerais em quantidade necessárias à nossa saúde. A água potável
é encontrada em pequena quantidade no nosso planeta e não está disponível infinitamente. Por ser um recurso limitado, o seu consumo deve ser planejado. Então vamos observar que este pura está entre aspas, porque na verdade a água potável é uma água que tem H2O e deve conter pequena quantidade de sais minerais. Não é necessariamente uma água pura, e sim uma água boa para nós. Por isso chamamos de água potável. Ela deve ter sais minerais, H2O, incolor, insípida e inodora, porém não deve ter materiais tóxicos e nem micro-organismo. Então, mais uma vez, a água potável é uma água boa para o consumo, boa para beber, porém não é uma água pura. Ela é uma junção de água, molécula de H2O e de sais minerais, porém em pequena quantidade, quantidade boa para o nosso organismo. Então, água potável é água boa para que nós possamos consumir. Uma outra qualidade de água é a chamada água destilada. A água potável deve ter certa quantidade de alguns sais minerais dissolvidos, que são importantes para a nossa saúde. A água sem qualquer outra substância dissolvida é chamada de água destilada. Veja como se consegue água destilada. Para retirar sais minerais e outros produtos dissolvidos na água, utiliza-se um processo chamado destilação. O produto dessa destilação, a água destilada, é usada em baterias de carro e na fabricação de remédios e outros produtos. Não serve para beber, já que não possui os sais minerais necessários ao nosso organismo. Então vamos ver que se fosse falar de água pura, a água destilada seria o termo mais correto, né? Então a associação de água pura deveria ser utilizada para água destilada. Por quê? Porque neste caso, através do processo de destilação, retira-se todos os sais minerais, retira-se todos os demais micro-organismos, enfim, só sobraria o H2O, ou seja, só sobraria a água. Aqui está, por exemplo, um processo de destilação simples. Então, nós temos a água com sais minerais dissolvidos nesta água. Como se dá o processo? Primeiro, irá se fazer a fervura deste material, dessa substância. Com essa fervura, os sais minerais ficariam depositados, por serem mais pesados, no fundo desse pote, enquanto que o vapor de água iria subir. Nesta região iria se condensar, por ser uma região mais fria, formando-se gotículas de água. E esta água, portanto, seria separada, tendo apenas água pura de um lado, enquanto os sais minerais ficariam no outro. E neste caso, a água se encontraria pura ou água destilada. Então, nesse caso, a água destilada é uma água com H2O e sem sais minerais nenhum. Então aqui está, por exemplo, o processo de destilação. Sais minerais para um lado, água pura para o outro. E esta água destilada é que é usada para fazer medicamentos, é colocado na bateria, enfim, produtos onde serve como um veículo, mas não serve para bebermos. Então a água destilada, por mais que ela seja pura, não é uma água boa para o nosso consumo, não é uma água potável. Um outro tipo ou qualidade de água se refere à água mineral. A água mineral é, em geral, potável e pode ser bebida na fonte ou engarrafada, desde que a fonte esteja preservada da poluição e da contaminação ambiental, e que o processo de engarrafamento seja feito com higiene.
Aí vem sempre uma pergunta: toda água mineral ela é potável? Não, né? Então vamos lá. Existe, por exemplo, a água do mar. E a água do mar é salgada, porque tem muito cloreto de sódio, que é o sal comum usado na cozinha. Justamente por ter tanto sal, não é potável. Se bebermos água do mar, o excesso de sal nos fará eliminar mais água na urina do que deveríamos, e começamos então a ficar desidratados. Já a água doce dos rios, lagos e fontes tem menos sal que a água do mar e pode ser bebida, desde que esteja sem micróbios e produtos tóxicos ou que tenha sido tratada para eliminar essas impurezas. Então sempre às vezes vem uma perguntinha dizendo: a água mineral ela é sempre potável? O sempre não. Nós temos a água do mar, que é uma água mineral, porém não é potável para nós. Então nem toda água mineral ela é potável. Sem contar que mesmo se tiver água mineral com pouco, né, sais minerais, esta água tem que estar sem micro-organismos, sem toxinas e sem sujeira. Então a água potável é aquela água boa para o nosso consumo. Um outro tipo ou qualidade de água é o chamado água de reuso. Em meio à crise hídrica de água, uma das principais recomendações é reusar a água para reduzir o consumo diário de água limpa, além da preocupação com o custo da água potável, que é muito mais cara. É uma água que não é potável, mas pode ser usado para atividades domésticas. Podem ser captadas pela chuva, banho ou compradas por preços mais acessíveis. Então aqui podemos dar uma visualizada em uma espécie de reaproveitamento da água. É uma água de reuso. Então você tem aqui, por exemplo, um banho, você teria um maquinário que traria a água do banho para encher a caixa do vaso sanitário. Ao você dar descarga nesta água, não seria a água limpa que seria, né, para o esgoto, e sim a água do próprio banho. Então você reaproveitaria, reutilizaria esta água, economizando dessa forma a água potável. Neste processo, há uma estimativa de economia de 30% da água potável, que é uma água limpa e é uma água mais cara. Então, o que pode ser feito seria esse reaproveitamento da água, ou água da chuva, enfim, água que você pode reutilizar, não para beber, porque a água de reuso, como já visto, é uma água não potável, mas pode ser usado para trabalhos domésticos, ou para dar descarga, por exemplo, ou para, muitas vezes, também servir de alimentação para os vegetais, dependendo da sua horta, é claro. Então a água de reuso é uma forma de evitar o desperdício de água potável. Um outro tipo ou qualidade de água é a água poluída ou contaminada. O que vem a ser a água poluída? É a água que contém dejetos, como barro, areia e outras impurezas. De forma simples, é água suja ou visivelmente suja. Por outro lado, nós temos a água contaminada. É água que apresenta produtos químicos tóxicos ou micro-organismos presentes. É uma água contaminada, mas que visualmente pode às vezes dar a sensação de pura, ou às vezes a sensação de água limpa. E é aí que mora o perigo. Quando nós consumimos uma água contaminada, que tem a sensação de ser uma água limpa e uma água boa, muitas vezes estamos ingerindo produtos químicos tóxicos ou micro-organismos que podem nos causar doença. Então a água poluída é a água mais fácil de se ver, porque é uma água suja. Já a contaminada é uma água que nos dá um certo
preocupação, pois dá a sensação de ser uma água limpa e muitas vezes não o é. Geralmente a água poluída está contaminada também, né, já que a poluição, já que a água poluída, os dejetos, né, com barro, areia ou outras impurezas, servem de abrigo para os micro-organismos principalmente. Ambas as águas, poluída ou contaminada, e a água poluída e contaminada, são impróprias para o consumo, nunca devem ser consumidas, pois há um grande risco à nossa saúde. Então, nós estamos aqui vendo um exemplo de água poluída e provavelmente contaminada, né? E aqui um desenho esquemático também simulando, por exemplo, uma poluição das águas que vai fazer mal e causar risco à nossa saúde. Tanto a água poluída como a água contaminada são impróprias para o consumo, nunca devem ser consumidas. E aí está a importância do tratamento da água. E assim damos por encerrado mais uma aula, né, nesse contexto sobre água. Esperamos vocês nas nossas próximas aulas e que continue conosco até o fim do curso. Muito obrigado e esperamos vocês no próximo vídeo. Agradecemos o seu interesse Continue buscando sempre o seu conhecimento. e continue a assistir às nossas aulas. Até mais!